Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Atenas e Esparta. É uma aula da 600, é a aula 03 do B4, com 3 semanas de duração. Ela possui 13 conceitos históricos, cujo maior deles é órgãos da democracia, com 574 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 6 minutos e 4 segundos. Agora a gente passa aí para esse lado, onde eu vou apresentar o arquétipo, seguido do comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto! Muito bem, rapaziada. Meu primeiro conceito histórico dessa aula é o conceito Atenas. Polis grega, localizada na Ática. Seus portos naturais favoreceram o desenvolvimento comercial e o transporte de diversas mercadorias. Meu segundo conceito histórico dessa aula é a sociedade ateniense. Eupátridas eram os proprietários de terras e grandes comerciantes. Por 200 anos, foram o único grupo social com direitos políticos das decisões do governo. Havia também os homens livres, que não possuíam terras, trabalhavam como artesãos ou camponeses e viviam sob a ameaça de se tornarem escravos por dívidas. Os estrangeiros, chamados de metecos, dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Não tinham direitos políticos. No século V a.C., quase metade da população ateniense era formada por escravos. Governo em Atenas. Por volta do século VIII a.C., era exercido por um rei chamado de Basileu. As famílias eupátridas tomaram o poder, transformando-o em uma oligarquia. Governo oligárquico. Desigualdades sociais provocaram conflitos. Na tentativa de solucioná-los, os eupátridas, no século VII a.C., fizeram leis escritas. No entanto, a população continuou descontente. No século VI a.C., aboliu a escravidão por dívidas e distribuiu terras aos camponeses. Meu quinto conceito histórico dessa aula é a democracia ateniense. Ainda no século VI a.C., homens livres e adultos, nascidos em Atenas, cujos pais fossem atenienses, conquistaram o direito de participar da democracia. Significa governo do povo. No entanto, escravos estrangeiros e mulheres não eram considerados cidadãos. Meu sexto conceito histórico dessa aula são os órgãos da democracia. O principal era a Assembleia Popular, chamada de Eclésia. Podiam participar todos os cidadãos, controlava os gastos públicos, escolhia funcionários do governo, decidia as questões militares, aprovava a construção de obras
públicas. Respeitava-se a decisão da maioria dos cidadãos. Havia também o Conselho dos 500, chamado de Bulé. Os integrantes eram sorteados anualmente para elaborar leis que depois eram votadas pela Assembleia Popular, a Eclésia. Anualmente, essa Eclésia escolhia 10 estrátegos, isto é, cidadãos que lideravam o exército e punham em prática as decisões da Assembleia Popular. O Tribunal da Justiça, chamado de Eleia, era formado por cidadãos escolhidos por sorteio. Um fato à parte dessa democracia ateniense é o meu conceito histórico número 7, o ostracismo. Era uma lei que determinava que cidadão cujas atitudes ameaçassem a democracia seria punido com o exílio de 10 anos. Não poderia exercer seus direitos políticos, mas continuava com direitos sobre os seus bens. Meu oitavo conceito histórico dessa aula é a educação em Atenas. Até os 7 anos, ficava em casa, brincavam e recebiam os cuidados da mãe. A partir dessa idade, em casa da mãe, ou da avó, ou de uma escrava, as meninas aprendiam um pouco de leitura, matemática, música, tarefas domésticas e manuais. Por volta dos 15 anos, muitas se casavam com maridos escolhidos por seus pais. Os meninos, dos 7 aos 14 anos, frequentavam a escola para aprender leitura, matemática, poesia, história, ciências e oratória. Dos 14 aos 18 anos, dedicavam-se aos exercícios físicos. Entre os 18 e 21 anos, recebiam ensinamentos militares. As escolas não pertenciam ao Estado. Eram particulares e funcionavam nas próprias casas dos mestres. Meu conceito histórico número 9, onde eu faço a bipartição, eu apresento elementos da sociedade espartana, segunda grande cidade-estado grega. E, para tanto, Esparta, na região do Peloponeso, cercada por montanhas e solos férteis, desenvolveu a agricultura e criação de animais. Destacou-se, contudo, a rigidez de costumes e o espírito guerreiro. Valorizavam a guerra como forma de demonstrar honra, coragem e força física. Sociedade espartana. Os esparciatas consideravam-se descendentes dos dórios. Eram donos das melhores terras e somente eles tinham direito à cidadania, controlando o governo. Os periecos viviam nos arredores da cidade. Eram proprietários de terras menos férteis, ou pequenos comerciantes ou artesãos. Havia também os ilotas, prisioneiros de guerra, que trabalhavam como agricultores e também
soldados, contudo, pertenciam ao governo. Governo de Esparta foi sempre controlado pelos esparciatas. Em fim do século VII a.C., organizou-se a diarquia, isto é, um governo exercido por 2 reis, com funções religiosas e militares. Em tempos de guerra, um deles chefiava as tropas, enquanto o outro ficava na cidade. Organização política espartana, composta pelo Eforato. São 5 éforos eleitos anualmente, que governavam a cidade, controlavam o poder dos reis, participavam das decisões e das negociações. A Gerúsia, formada pelos 2 reis e por 28 esparciatas, com mais de 60 anos, que tinham como atribuição a elaboração das leis. Eram também chamados de gerontes. A Ápela, que é a Assembleia de Cidadãos, com mais de 30 anos, que tinham como função escolher os éforos e os membros da Gerúsia. Educação em Esparta. Aos 7 anos, os meninos esparciatas eram enviados para acampamentos militares, onde praticavam exercícios físicos, a fim de se prepararem para dificuldades que enfrentariam em guerra. Aos 14 anos, acompanhava os soldados em batalhas de verdade. Aos 20 anos, participavam das guerras. Somente abandonavam o exército e as funções militares ao completarem 60 anos de idade. As meninas esparciatas praticavam jogos, ginástica, dança e aprendiam música e canto. Quando adultas, casavam-se. Eram mães e esposas dos guerreiros espartanos. E assim, rapaziada da 600, eu termino meu comentário da aula Atenas e Esparta. E agora a gente passa aí para o outro lado, para o processo do real aprendizado da história, onde os senhores, autonomamente, vão escrever esses conceitos históricos e, assim, consequentemente, levar os senhores a esse processo de aprendizado. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.